Olha, essa Semana o Informa traz uma novidade, viu? Toda sexta, você já sabe, tem dicas de programação ou cobertura de grandes eventos que aconteceram. Mas nessa sexta, especialmente, nós recebemos aqui no estúdio o ator César Augusto, que está no elenco de Calígula, a peça que é sucesso de crítica e público e um dos maiores sucessos do teatro nos últimos 2 anos. Boa tarde, César. Seja muito bem-vindo aqui no Notícias e Mais. Boa tarde, Amanda. É um prazer estar aqui com você. Eu já conheci o trabalho de dramaturgo, de diretor, de crítico, você é crítico da Folha também. Não é da Folha de São Paulo, do Estado de São Paulo. Crítico, isso eu já acompanho, então sei que você é uma pessoa muito preparada, um grande ator. Muito obrigado. Nesse espetáculo você está como ator e assistente de direção. Isso, exatamente. Bom, o espetáculo é o Calígula, texto do Albert Camus, com direção do Gabriel Vilela. Contamos no elenco com o Thiago Lacerda, Cláudio Fontana, Magali Bife, Rogério Romeira, Hélio Souto Júnior e Pedro Henrique Montinho, e eu, César Augusto, que também faço assistência de direção junto com o Cacá Toledo. Tem uma mulher só no elenco. Uma mulher, que é a Magali Bife. E a peça, ela está em cartaz há quanto tempo, César? Olha, ao todo são 2 anos de trabalho com Calígula, sendo que nesse período nós ficamos 1 ano sem fazer a peça, porque o Thiago foi fazer novela, a última novela que teve é Viver a Vida. Mas nós ficamos 5 meses no primeiro período e agora já são 6 meses de novo. Passamos por 7 capitais, Brasília, Campo Grande, Vitória, Porto Alegre, Salvador, Natal, Recife, 2 meses e meio no Rio de Janeiro, de quarta a domingo. Porque essa temporada foi maravilhosa. Foi ótima, foi lá no Sesc Ginástico. O povo carioca é um povo muito receptivo, muito aberto e foi ótima a temporada lá. Excelente. E a preparação para uma peça como essa, César? Olha, é difícil, mas o Gabriel ele tem um sistema que é muito simples, muito fácil e muito rápido de explicar. Primeiro nós estudamos o texto para criar uma unidade de pensamento. Aí tem uma cena do espetáculo, não é isso? Exatamente, tá rolando uma cena. Isso, é o momento que o Queréia, que é um senador, que é o antagonista do Calígula, que ele percebe que o Calígula vai levar adiante o plano dele. Então, para falar sobre o plano dele, é o seguinte, o texto é um texto do Camus, que embora seja uma tragédia de ideias, como ele mesmo chama, também tem momentos engraçados, momentos cômicos. Vários. E a encenação também é divertida, né? A encenação o Gabriel Vilela, ele valoriza bastante isso. Valoriza e sempre da questão da ironia, porque o Calígula, antes de tudo, é um provocador. Então, ele, após a morte de Drusila, que é a irmã dele, ele percebe que diante da morte, diante da consciência da morte, a vida não tem sentido algum, não tem nenhum sentido. Então, dessa maneira, ele leva a cabo o plano dele de destruir o império todo. Então, ele começa atacando o tesouro público, depois ele ataca a família, depois ele ataca a religião. E ele fica conhecido por cometer atrocidades. Atrocidades, exatamente. Mas, de qualquer forma, é bom a gente dizer que as pessoas têm uma ideia do filme Calígula, do cineasta Tinto Brás, da década de 70, e, na verdade, o Tinto Brás fez um roteiro da cabeça dele e erotizou muito, quase levou o personagem à pornografia. Então, assim, o espetáculo não tem nada a ver com isso. É um espetáculo muito mais poético, muito mais filosófico e até com alguns momentos cômicos. Tá rolando uma cena que é, inclusive, uma quebra mesmo, que o ator fala com a plateia. Essas quebras ficaram bem interessantes. Né? Isso foi parte do processo. Então, o primeiro período do processo, o Gabriel, a gente como diretores, a gente cria uma unidade de pensamento entre o elenco para conversar a mesma gramática, a mesma língua, e aí depois a gente parte para a prática, para fazer o levantamento das cenas. E o Gabriel escolheu um caminho naturalista, quer dizer, meio parecido com filmes e novelas, e ele viu que não ia dar certo e ele optou por essa estética, vamos dizer assim, por essa linha mais narrativa, mais épica, e isso possibilitou trazer momentos irônicos e momentos belíssimos como esse, por exemplo. Valorizar essa dramaticidade. Uma coisa que eu queria te perguntar, César, o texto começou a ser escrito pelo Camus em 1938, depois foi modificado durante a guerra. É um texto que a gente pode falar, é um texto atual ainda? Tem uma crítica política atual? É um texto atual porque o Calígula tem essa figura do... Bom, haja vista que ele escreveu num período que o Hitler estava surgindo. Então, quer dizer, quantos tiranos ainda não existem por aí? E é justamente isso, Calígula fala de poder a uma pessoa que você conhece, acaba conhecendo a pessoa. E a liberdade de um em excesso, ela só vai existir em detrimento de outro. Exatamente. Então, o Calígula é isso, é um provocador e leva a gente a pensar nos nossos limites.
E o figurino, César, eu tô vendo na cena aí, é um figurino mais contemporâneo? Como é que foi a inspiração disso? É um figurino mais contemporâneo. O Gabriel Vilela optou por trabalhar com roupas de couro. E a roupa de couro, ela dá esses dois sentidos. Ela dá o sentido do contemporâneo, do atual, e dá o sentido do arcaico, do primitivo. Talvez os modelos são mais contemporâneos, mas o material... Mas o material é couro, né? Então, lá no começo, nos primórdios, então, de alguma forma, mexe com essa ideia mais irracional, que é um pouco, quer dizer, o Calígula tem muita lógica, você percebe que o texto é muito verborrágico, mas por baixo dessa lógica tem uma irracionalidade absurda, que leva a gente a cometer atrocidades como as que o Calígula fez. Eu preciso parabenizar você, o elenco Obrigado. todo, a peça tá linda, engraçada, divertida, tá em cartaz até dia 19 de dezembro. Até dia 19 de dezembro, no Teatro Vivo. Terminando temporada, uma temporada de muito sucesso. Na Chucre Zaidan, ali no Brooklyn, em Morumbi, em frente ao shopping Morumbi. É só para deixar o serviço, sexta, sábado e domingo, sexta-feira às 21h30, sábado às 21h e domingo às 19 horas. Exatamente. Falei direitinho? Falou direitinho. Agora tem a última perguntinha, todo mundo quer saber. O Thiago aparece nu no palco? Como é que é? Isso eu não posso responder, não estou autorizado a responder. Tem que ir lá para saber? Tem que ir lá para saber. Brincadeira, né, César? Muito obrigada, viu, pela sua participação. Mano. Parabéns pelo sucesso aí da peça. Leva meu beijo, meu abraço para todo mundo. Levo sim, obrigado. Obrigada. A gente vai fazer um intervalo rapidinho. Notícias e mais já volta.